Graça e paz, irmãos e irmãs queridas, povo de Deus amado, que privilégio, que honra poder estar mais uma vez falando com você aqui a palavra de Deus, né? Palavra viva, palavra verdadeira. Irmãos, você já ouviu muito falar sobre o profeta Isaías, né? Um grande profeta, homem de Deus, né? Então, aí hoje a gente vai fazer um comentário, né, daquele versículo que está em Isaías 6, lembra? Isaías 6, versículo 7. O profeta Isaías recebeu um toque, ele recebeu um toque bem na boca dele. O anjo pegou a brasa e pôs na boca de Isaías, vai vendo, né? Vou ler aqui, ó. Isaías 6, versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios. E a sua iniquidade foi tirada e purificar o seu pecado, ó. Purificou o pecado do Isaías. Coisa maravilhosa. E assim também, né? Nós tivemos os nossos pecados purificados através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, todo. Não tem pecado certo, não tem pecado certo, né? Pediu perdão, se arrependeu, tá perdoado. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Isso é maravilhoso. É assim um privilégio que o crente tem, né? Ele pode chegar diante de Deus arrependido, sabe? Que a gente dá a mancada mesmo, faz um monte de coisa errada, né? Entristece o coração de Deus. Você sabe que quando o nosso coração fica triste, o de Deus está triste também, né? Então a gente tem que ir pelo caminho, o caminho da oração, né? Chegar diante de Deus. O Senhor Jesus, ele deu uma instrução para nós. Lembra lá em Mateus 6,6? Olha o que diz lá em Mateus 6,6. Diz assim, ó. Quando você orar, entra no seu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que vem em oculto, e teu pai que vem em oculto te recompensará. Então, fecha a porta, né? Vai lá num cantinho onde você tem costume de orar, onde não precisa ter ninguém para ver que você está sendo espiritual, né? Aquela pessoa crente, nada disso. Vai sozinho, vai você e Deus lá e ora, confessa, né? Aquela mancada que você deu. Vai acontecer igual a Isaías, né? O anjo vem, põe a brasa na tua boca e seu pecado é purificado. O nosso pecado hoje é purificado através da nossa fé. Crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado. O pecado não entra no céu, não vai entrar. Mas quando nós confessamos Jesus como Salvador, então sim, nós temos essa entrada direto. Jesus falou, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, né? Vem através de Jesus. Não através de obras, de ser religioso, de ser uma pessoa bacana, né? Essa semana eu tive essa experiência. O rapaz falou assim para mim, eu estava falando sobre, né, que não adianta depois que a pessoa morre fazer uma correria para ver se salva a alma dela. Não vai salvar a alma dela. Você pode plantar bananeira. Ela tem que resolver isso em vida. E o rapaz falou, mas e se a pessoa for boazinha? E se a pessoa for uma boa pessoa? Não existe boa pessoa, existe pecador. Pessoa nasceu nessa terra pecador. E só tem um jeito de sarar, de se livrar do pecado, que a gente já nasceu com ele, pecado adâmico, é através de Jesus, né? Então eu falei pro moço, olha, o que tem que ser feito é a confissão, né? Paulo falou isso lá em Romanos 10:8, né? É com a boca que confessa. Com a boca confessa, com o coração se crê e ponto final. Mas tem que haver a confissão,
né? É uma oração que você faz. Confessa que Jesus é Salvador da sua vida. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador e ponto. E se você já é um cristão? Se você já é um cristão e dá mancada, conversa com Deus. Fala, Senhor, eu sei que... Olha, eu estou tão chateado pelo que eu fiz. Me perdoa, me limpa. E, sabe, coloca diante de Deus. E ele vai falar depois assim para você, ó, então tá tudo certo. Você confessou teu pecado, tá arrependido? Muito bem. Se você se arrependeu do seu pecado, e tem aquela coisa, lembra que nós conversamos isso há uns dias atrás? O pecado, quando a pessoa se arrepende, tem que ter tristeza pelo pecado. Não é assim, pecar e achar, que gostoso, Deus vai me perdoar. Não, peca, se você pecar, se arrepende de verdade. Fala assim, não quero mais isso para minha vida, não quero mais isso. Eu sei que isso está entristecendo Deus, né? Porque o pecado, a primeira pessoa que entristece é Deus, né? Tem pecado que você entristece Deus, depois você entristece outras pessoas, né? E você acaba ficando triste também. O pecado não traz nada de bom para ninguém, não. Então, quando você confessa o seu pecado, abandona o seu pecado, você é perdoado, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui no caso do profeta Isaías, o anjo tocou, ele diz assim, ó, o anjo tocou na minha boca, no versículo 7 do capítulo 6, o anjo tocou na minha boca. Aí diz assim, ó, eis que isso tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Olha que coisa tremenda, teu pecado é purificado. Isso é o que todo ser humano precisa, né? Se ver livre do pecado. O pecado é terrível. O pecado nos afasta de Deus. Quando a pessoa está numa vida assim de pecado e ela não fez confissão, ela está assim com uma barreira diante de Deus. Ela não tem como se aproximar de Deus. O pecado ele põe, é como se fosse uma parede de bronze entre você e Deus. Por isso que Deus não gosta do pecado. Deus não gosta do pecado porque ele não pode ficar juntinho da gente, tá? Então tem que confessar o pecado, abandonar. Entra no teu quarto, no teu aposento, vai para a igreja, num cantinho lá que você ora, na igreja, em algum lugar assim, sabe? Busca Deus, confessa e deixa, tá bom? Às vezes a pessoa fica com vergonha até de falar com Deus, mas não pode ter essa vergonha não, né? E tem que ter fé para acreditar que foi perdoado. E você pede perdão uma vez só, não é toda hora voltar naquele pecado. Deus, ele fala assim, ó, dos teus pecados eu não me lembro mais, e ele ainda dá uma ordem, sabe qual? Não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas. Não considere as antigas. Não é para lembrar mais, né? Esse que agora faça uma coisa nova. Ele quer fazer coisa nova na nossa vida. E daí é assim que tem que fazer, né? Então, é isso. E lá em Jeremias 3:3, ainda fala, ó, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E ora, e conversa com Deus, e busca Deus, sabe? Esquece teu passado, os teus pecados passados, já era, já tá tudo acertado. E agora clama a Deus, busca a Deus, coloca a sua vida diante de Deus, né? As pessoas que lhe são caras, que você ama, coloca diante de Deus e fala assim, olha, ele diz assim, ó, eu responder-te-ei e eu vou anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Às vezes a gente tá assim, confuso, sem entender algumas coisas, porque a gente não ora. Então busca Deus, confessa e deixa. Esse momento aqui que Isaías teve, essa presença do anjo, que o anjo tocou na boca dele com uma brasa, foi um momento que ele estava na presença de Deus. A nossa vida tem que estar na presença de Deus. Deve ser assim um prazer estar na presença de Deus. Ah, mas eu não tenho muito o que falar. É verdade, às vezes a gente não tem mesmo. Há momentos que a gente dobra o joelho e não tem o que...
mas só o fato de você dobrar o joelho já é abençoado, né? Barak, né? Dobra o joelho, quando dobra o joelho eu sou abençoado. Dobra os seus joelhos e seja abençoado, né? Fala, Senhor, olha, eu tô aqui, eu tô sem palavras, eu não sei o que falar pro Senhor, mas olha o meu coração, conversa com Deus, sabe? Abre o teu coração. E ele fala, eu responder-te-ei, Jeremias 33:3. Responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você não sabe, mas ele vai responder. Ele vai te orientar, tá? Eu sou a Luzia. Você tá no canal Luzia Telestein, né? Se inscreva aí no canal, tá? Ativa o sininho, coloca o joinha. A gente tá falando aqui da palavra, né? Todo vídeo a gente dá uma dica aqui. E essa é a dica de hoje, né? Entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta. Fechar a porta aqui é estar sós com Deus. Às vezes você não está no aposento, não está dentro da igreja, mas você está só você e Deus no meio de um monte de gente. Às vezes você nem tem condição de ficar só, mas você lá sozinho no teu coração, sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Na onisciência dele, ele ouve o clamor do teu coração. Coração, ó, pensamento, tá? Ele ouve o seu clamor, você a sós com Deus. Entra no seu aposento, na sua solidão com Deus, no seu a sós com Deus. Fala com ele. E ele ouve e responde oração. Que Deus nos abençoe. Querida de Deus, você, eu também, tá? Então, ó, até o próximo vídeo. Deus te abençoe muito, muito, muito. Pega lá então Mateus 6:6, Jeremias 33:3 e Isaías 6:7. Deus te abençoe. Tchau, tchau.